de Azevedo, 159 Ipiranga, São Paulo. A entrada é franca. 7 anos da Rádio Conectados, venha comemorar com a gente. Muita música, grafite, participação do ouvinte, convidados especiais e muito bolo. Orgulho de ser conectados. Realização FUNSAI. A maior web rádio do Brasil, levando cultura, entretenimento e informação do Ipiranga para o mundo. Rádio Conectados, o mundo inteiro está ouvindo. Áudio 100% em HD. Apoio Nescafé, QR Code Generator, TechSoup Brasil, Google Brasil, Federação de Beach Soccer do Estado de São Paulo, camiseta feita de pet, vista essa ideia, Music Master, InfoRec, InfoAudio 9, Informa, automação de emissoras, 6C Telecom, Prestexto Comunicação, MGE Broadcast, Vibração e BR Logic, a plataforma completa para sua web rádio. Realização, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, FUNSAI. O planeta está conectado. Venha você também. Rádio Conectados, a FUNSAI conectada com você. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. Quem não adora ouvir e contar histórias? Começa agora o programa Tricotando Palavras. Porque história boa é no Tricotando Palavras. Histórias daqui, histórias de lá, músicas para alegrar e muita poesia para encantar. No ar, Tricotando Palavras. Vim de longe pra te contar uma história bem divertida. Atenção, já vai começar. É 1, é 2, é 3. Tricotando palavras, tricotando palavras, tricotando palavras, tricotando palavras. Tem histórias que falam de amor, tem histórias que são de terror. Olá, tricoteiros e tricoteiras de plantão! Eu sou a Aninha e esse é o programa Tricotando Palavras. Chegou a melhor hora do dia. Aqueles minutos que nos enchem de alegria, de paz, de amor, que a gente pode sonhar e viajar pelo mundo mágico das palavras. Aquele momento que você para o tempo e inicia uma bela viagem. Todo o programa é assim, não é, Lucélia? Boa tarde, Aninha. Boa tarde, Lucélia, minha companheira de tricô. A gente hoje vai fofocar bastante. Isso, né? Nossa, hoje que não falta assunto, gente. E hoje o programa tá especial também, né? Nossa, especialíssimo. Gente, o que não vai faltar é história boa. Acho que hoje 1 hora vai ser pouco. Ai, muito pouco. Você não tem noção tudo que a moça que tá aqui do meu lado tem pra dizer. Você não tem guardar noção. uma surpresa ainda. Gente, povo que tá live, que tá chegando, chama todo mundo, chama as amigas, os compadres, as comadres, que hoje o dia tá especial demais. Porque hoje tem história de contador de histórias. Aliás, de uma contadora e encantadora de histórias. Fui vasculhar, viu, Lucélia, a vida da moça aqui. Você não tem... Olha... Eu fiquei até com medo de perder algum detalhe, porque é tanta coisa boa que essa moça aqui já fez, gente. Eu fiquei fissurada pelo trabalho lindo que ela realiza. Tudo muito bem pensado, tudo muito bem pesquisado, muito bem preparado. Recebo no programa de hoje, no programa Tricotando Palavras, a contadora de histórias, educadora, escritora e um tanto de coisa, né? E um tanto de coisa. Cristiane Velasco, bem-vinda ao Tricotando Palavras. Obrigada, que bom. Boa tarde. Boa tarde. Gente, olha, eu só ficava fuçando suas coisas, mas, gente, que mulher. Que mulher é essa? Olha, e o povo tudo comentando, viu, Cris? É. Tudo comentando. Postei nos grupos do WhatsApp. O quê? Ela vai estar lá. Ai, que bacana. Pois é, o povo Que bom. adora. Foi difícil elaborar as perguntas. Te falei, né? Falou. Foi difícil, gente, porque, olha, era tanta coisa que ela já fez, que eu fiquei... Muito que eu, retalho, gente, né? Muito retalho. Nossa, É. que coxa, hein?
Haja costura. Haja costura, essa que também gosta, viu? Cris, então pra gente começar o nosso bate-papo de hoje, a nossa tarde maravilhosa, é claro que eu gostaria de saber muito mais da tua história. Queria que você contasse pra nós, pessoal da live lá, um pouco da tua trajetória, como tudo isso começou, como toda essa arte, que é muita coisa que a moça faz, viu? Viu, Lucélia? É um tantão de coisa. Vamos descobrir tudo hoje, né? A Lucélia tá ali, na expectativa. Então. Eu queria que você contasse um pouquinho lá desde o início, né? Claro, resumidamente. Sim. E como que você entrou aí no mundo da arte? Tá. Bom, eu carrego um sangue, assim, bem misturadinho. Através da história da minha mãe, eu carrego um pouquinho, uma pitada de sangue norte-americano, sangue inglês, sangue sueco, irlandês, sangue italiano, né? Uau! E através da história do meu pai, um pouquinho de sangue italiano, mais um pouquinho de sangue italiano e um tanto de sangue espanhol, né? E sou filha de médico e enfermeira e há pouco tempo desmaiava para tirar sangue. E foi aí que aos pouquinhos, né, eu fui percebendo que eu seria guardiã de um outro tipo de sangue, né? Então, essa sensibilidade, ela seria... ela estava em outro lugar, né? E minhas avós sempre foram muito presentes na minha vida, né? Os meus avós eu não conheci, mas as minhas duas avós foram bastante presentes na minha infância. A minha avó materna sempre morou com a gente, né? E era uma verdadeira fada, essa avó norte-americana que veio como missionária aqui para o Brasil, trabalhava em comunidades e me contava muitas histórias dentro da barriga da vaca, como ela chamava. Então, ela reunia a gente na cama dela, apagava todas as luzes do quarto e na escuridão ela dizia que a gente agora iria para dentro da barriga da vaca. Nossa. E lá ela contava histórias. Que imagem, era, né? Nossa. E a minha avó paterna, essa era uma bruxa-avó malvada. Bem daquelas, assim, descendente de italianos, aqui da região do Ipiranga. E ela, assim, me aterrorizava. Então, ela falava de um jeito muito engraçado, que depois eu fui vendo que era engraçado, mas quando menina, não. E ela falava, fica com a avó, nenê. Não, só por aí eu já me tremi toda. Senão o bicho sai debaixo da cama e agarra a vossa canela. Era assim. Traumatizar. Eu não quero uma avó assim, não. Aí vinha o homem do saco, enfim, toda sorte de sustos de plantão, né, na boca dela. E aos pouquinhos eu fui percebendo, já adulta, que ela era uma figura, né? Comecei a entrevistar essa avó, né? E recolher histórias de vida. E isso nos aproximou e transformou um pouco essa relação com ela. Até uma notícia fresquinha, né? A gente está lançando um canal que chama Vó Nenê, né? No YouTube. Não, eu vi um vídeo engraçadíssimo. É você interpretando a tua avó. Sou eu brincando de ser a Vó Nenê, e que já carrega um tanto de mim. A gente já não sabe mais, né? Quem é quem ali. Mas eu sei que eu venho me divertindo bastante, porque eu comecei a brincar de Vó Nenê com as próprias crianças, e elas começaram a ver graça nisso. Sim. E me ajudaram a ver graça nisso também. Então, ela virou, assim, uma espécie de clown, sei lá, essa avó. E essa coisa do medo, né? Igual Sim. você falou, o medo, ele fica permeando ali, a gente tem medo, mas a gente quer ouvir, né? Sim. E Ele ainda é mais a fascinante, criança, é fascinante, né? É. O suspense, o mistério. Exatamente. Enfim, e a arte, então, desde menina, assim, acho que minha primeira arte foi a dança, né? Então, desde pequenininha, o balé clássico, 4 para 5 anos. Durante muitos anos, eu dancei, né? Depois, eu enveredei para o flamenco e trabalhei com a dança flamenco por 15 anos. E nos últimos 7 anos dessa prática com flamenco, eu também comecei a estudar um pouquinho, né, de um dos estilos de dança clássica indiana, chamado Odissi. E me encantei, né, pelo Odissi.
E aí, depois de tudo isso, que eu descobri o Brasil. As danças brasileiras, enfim, e a nossa cultura popular riquíssima. Não, e assim, você já vinha, né, em você mesmo, toda uma mistura, né, Sim. de diferentes culturas. Sim. Então, totalmente ligado com isso, né, com esse mundo dessas outras culturas, sim, né? Sim, E eu venho procurando esses pontos de encontro, né, entre essas diversas tradições. Nossa, essa é uma grande beleza, né, do seu trabalho mesmo, que o pessoal pode conferir também, né, na internet, nos vídeos, no teu site, que é super completo e tem várias demonstrações disso, né, para quem não conhece, porque muita gente já conhece o seu trabalho e acha incrível, né? Sim, que bom. Com certeza. Que legal. E aí, veio depois, né, a contação de histórias. Eu queria que você contasse isso, já que você estava, né, nessa prática tão corporal, né? E aí, de repente, você é uma grande contadora de histórias também. Como que isso aconteceu? Tá. Bom, eu nunca soube responder aquela perguntinha, o que você vai ser quando crescer? Acho que minha avó diria, você vai ser da avó, Nenê, fica com a avó, não vai ser prisioneira da avó. Prisioneira. Enfim, mas eu cresci buscando, né? Buscando uma sensação primeira que eu tinha através de 2 sonhos recorrentes, né? Meus 2 sonhos de menina, em que eu aparecia voando alto e respirando dentro d'água. E essa sensação, tanto de voar alto quanto de mergulhar e respirar dentro d'água, era uma sensação de calafrio quentinho, né? De estar viva. Assim. E eu cresci buscando experiências que me devolvessem um pouco essa sensação primeira. Né? E assim, fui colecionando retalhos durante essa busca. Né? Eu cursei uns anos de letras, né? Acabei me formando em artes plásticas, trabalhei um tempo com joalheria de autor, né? Depois, em meio a isso, sempre com as danças. E continuava me perguntando, né? O que você vai ser quando crescer? Isso não respondia àquela pergunta. Eu me sentia uma flamenco cover, uma hindu cover, uma brasileira sem raízes, né, sem pertencimento. E foi em 98, quando eu caí meio de paraquedas, ou sei lá, de balão, de pipa, talvez, num curso. Toda poética, né, que linda! Uma especialização em arte e educação, coordenada pela Regina Machado, na ECA, na USP. E foi através desse curso que um universo se abriu, né? Então, ela é a grande referência que eu tenho. Ela me iniciou nessa arte de contar histórias. E eu fui percebendo que, através dessa arte, eu poderia reunir, eu poderia costurar esses retalhos de experiência, né? E poderia me sentir criadora dentro do meu trabalho. Não mais um cover, né? Mas alguém que recria, alguém que inventa, alguém que renda, né? Essas experiências e transforma isso numa coisa nova. Então, as histórias, elas me abriram essa possibilidade, né? Com certeza, e acho que é bem bacana isso que você está falando, porque a gente pode ser muitas coisas, né? A gente não precisa se fechar, né? Às vezes, dependendo da área, algumas pessoas também já me falaram muitas vezes, mas você quer fazer um monte de coisa, né? Mas a gente não precisa se fechar num quadrado, né? A gente pode ser muitas coisas. E, na verdade, no seu trabalho com a dança, você conhecia essas culturas, então você conhecia muitas histórias já, né? Sim. Foi só algo que complementou mesmo, né? Eu fui... E cada vez mais essas experiências, elas foram se colocando a serviço dessa arte. Então, como ferramentas mesmo, a serviço da história, né? Sim, sim. Exatamente. E eu fui vendo que nessa busca por um caminho, justamente, né? O meu caminho, ele se encontrava ali na encruzilhada, né? Que é a reunião de todos os caminhos, né? Ali, aquele ponto de encontro. E cada vez mais, né? Eu venho reunindo experiências nesse ponto de encontro.
Sim, e é justamente essa pergunta que eu ia te fazer na sequência, que é a sua composição de trabalho, né? Que você une a dança com a música, e a música também, Sim, né? sim. E a palavra. Como que é esse processo todo? Então, isso começou a partir dessa especialização, né? Quando eu fui iniciada na arte de contar histórias. E também comecei a trabalhar com educação infantil e comecei a descobrir a maravilha que é a nossa cultura popular, né? E de tudo isso nasceu um projeto que eu chamei de Dançando Histórias. Então, inicialmente, como experimento mesmo, eu escolhi um mito da tradição oral indiana e eu contava essa história através do gestual Odissi, né? E era tudo ainda muito coreografado, né? Então, a dança e a história, né? Mas foi a dança indiana que traçou essa ponte para a contadora de histórias, porque existe na dança indiana, né, uma expressão narrativa, né, através dos mudras, né, dos gestos, do olhar. A bailarina, a dançarina, ela conta histórias. E o que eu fiz foi contar também de boca, além do gestual, além do olhar, né? Eu acrescentei a palavra falada, né? E isso, eu falei, pode ser um caminho, né? Por que não fazer a mesma coisa com o flamenco? Então, eu fui criar um Dançando Histórias flamenco, pesquisando contos da tradição oral espanhola, alguns contos ciganos, né? E o gestual flamenco. E aí, por fim, eu cheguei no Brasil. Então, eu comecei a pesquisa de alguns contos populares brasileiros. Um deles que eu ouvia dentro da barriga da vaca e conto até hoje. Minha avó deve ter lido em algum livro Qual história? O Papagaio Real. Ah, o Papagaio Real. E eu tenho essa lembrança, né, dessa história contada na barriga da vaca. E depois eu encontrei uma versão do Câmara Cascudo e falei, essa eu conheço, da barriga da vaca. E a partir dessa pesquisa eu fui criando o Dançando Histórias brasileiro. Mas o que aconteceu? Aconteceu que o Brasil foi se aflamencando, aconteceu que cantigas brasileiras foram se transformando em mantras indianos. Então, aconteceu que isso foi se fundindo. E hoje em dia não existe mais um Dançando Histórias indiano, um Dançando Histórias flamenco, um Dançando Histórias brasileiro, né? Virou uma linguagem fusão e a serviço da história, né? Então, foi isso que veio. Eu não sou mais uma dançarina de flamenco, uma dançarina de Odissi, eu nem pratico mais da maneira como eu praticava essas danças há anos atrás, né? Mas claro, isso ficou impresso no meu corpo como gestual, né? Como linguagem. Faz parte da tua história, sim, né? Exatamente. Tá impregnado, não tem como tirar, né? Tá marcado já. Então, acontece de uma forma bem intuitiva mesmo, essa conversa, né? E os cantos também. Eu sempre gostei de cantar. E através da música tradicional do Brasil, né? Que eu entrei em contato com essa música pela boca da Lídia Ortélio, que é uma grande referência, né, pesquisadora. E foi uma oficina muito significativa que aconteceu, né? A Regina Machado levou o grupo, esse grupo da especialização para a Casa Redonda, que é um espaço de educação infantil lá em Carapicuíba, e para a gente fazer uma oficina que chamava Oficina do Peixe, né? E nessa oficina, a Pel, que é a coordenadora da Casa Redonda, e a Lídia Ortélio, muito amiga dela e pesquisadora da música tradicional do Brasil, elas ensinaram, né, brincadeiras com o tema do peixe. E nós construímos, no fim da oficina, uma piabinha voadora, né, um peixe voador. Então, quando eu vi aquele peixe voador, né, voando, dançando, mergulhando, respirando dentro d'água, né? Aquilo para mim foi a coroação de um caminho, né? Um divisor de águas mesmo para seguir. E é isso que eu venho tentando perseguir, essa piabinha voadora. Estou encantada. E vocês também, né? Muito encantada mesmo.
E então, eu queria... Vamos ouvir uma canção? Uhum. Tem um projeto, né, que a gente vai falar mais pra frente, mas tá no site da Cristiane Velasco, que tem várias histórias com canções lá disponíveis. Foi um projeto, né, que foi contemplado pelo PROAC no final do ano passado. E nós publicamos o livro, que é esse aqui. O Avô Eu Tava Lá. Mas a gente vai falar já de tudo isso, Sim. desse livro. E esse livro fantástico. conta a história de como eu me tornei contadora de histórias, né? Através de uma personagem. E no final dele, a gente tem um código que dá acesso a essa plataforma, que está hospedada no meu site, com áudios de algumas histórias contadas desde então. Nossa, que ficou incrível. É cristianevelasco.com.br, né? O Isso. site, então depois acessem. A gente vai ouvir agora essa canção, que faz parte da história. E a gente vai mostrar aqui só a canção para vocês conhecerem, tá bom? Vamos ouvir. Dó, catibiribó, serra matitó, firi, 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 fó, língua deu nó, catibiribiribó, serra mate, matitó, firi, 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 fó. Eu sou a Cris, catibiribis, serra matitis, firi, 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 fiz. E esse é o Fernando, catibiribiribando, serra mate, matitando, firi, firi, firifando. Com violão, catibiribão, também o baixo, serra mate, mate, tacho, Fernando, Bahia, catibiribiribia, serra mate, mate, tia, firi, 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 fia. Tem a Amanda, catibiribanda, serra mate, tanda, firi, 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 fanda. Com violoncelo, catibiribiribelo, serra mate, mate, telo, firi, 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 felo. Lá vem o Gui, catibiribi, serra mate, ti, firi, 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 figui, sapotone, catibiribiribone, serra mate, mate, tone, firi, firi, firifone. Na bateria, catibiribia, serra mate, tia, firi, 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 fia. Com as crianças, catibiribiribanças, serra mate, mate, danças, firi, 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 danças. Tem o Tomé, catibiribé, e tem Alice, serra mate, mate, Tícia, vem, adora, catibiribiribora, serra mate, mate, tora, firi, 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 fora. Eu não tô fora, não! Qualquer palavra, catibiribabra, serra mate, tavra, firi, 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 pavra. Dá pra brincar, catibiribiribá, serra mate, mate, tá, firi, 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 fá. História! E a história, catibiribória, serra mate, tória, firi, 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 fória. Vai começar, catibiribiribá, serra mate, mate, tá, firi, firi, firi. Já! Só pra brincar. Só pra brincar, hein, gente? Eu quero brincar muito, adorei. Vou brincar com as minhas crianças. de palavras, vai ser muito Eles gostam bacana. bastante. E essa música faz parte da história As Abelhinhas Abelão, é isso? É isso. Ela foi composta para a história. Olha, ela é um trava-língua popular, né? E eu criei essa melodia depois que minha filha nasceu. Ela chama Dora, então virou Dodó Catibiribó. Então foi uma brincadeira para Dora. Mas não necessariamente eu use apenas para esse sim. conto. Mas no projeto ficou assim, como uma introdução para as Abelinhas Abelão. Ai, e será que a gente consegue ouvir um trechinho dessa história? As Abelinhas Abelão? Ai. Sim, era uma menina, a Isabela, né? Isabela ela, Catibiribela, Serra Matitela, Firifirifela. Vixe, Maria. Uma menina muito sapecoleca, Catibiribeca, Serra Matiteta, Firifirifeta. Vixe, Eita. ficou estranho, né? Às vezes Ficou. fica esquisito. Eu sei que era uma menina muito simpática, Catibiribática. Parece. Serra Matitática, Firifirifática. Mas ela tinha um probleminha. Ana, ela só comia ovo.
Ovo. Imagina uma coisa dessa. Só comia ovo. Pô, mas faz bem pra saúde comer ovo, né, Sim, gente? mas Os só atletas... ovo. Só ovo. É Ovo só no ovo. café da manhã, ovo na hora do almoço, ovo no lanche da tarde, ovo no jantar. E à noite, assim, de madrugada, ela sentia uma vontade incontrolável de comer ovo. Ai, Ela só pensava em ovo. A mãe dela não sabia mais o que fazer. Ela falava, Zabelinha, Zabelão, menina. Você tem que comer arroz com feijão, carne, macarrão, alface, mamão, abobrinha, limão. Mas não, a menina só queria ovo. Ela comia ovo frito, ovo mexido, omelete, ovo mole, ovo duro, ovo quente, ovo cru. Até ovo cru ela comia. nossa, tá me dando um pouco de enjoo já, gente, esse ovo. Mas é mesmo. A única coisa que ela gostava de fazer quando ela não estava comendo o ovo era brincar com a cachorrinha dela, chamada Jambilula. Jambilula ula, catibiribula, serra matitula, firifirifula. E um dia elas estavam brincando no quintal da casa da Isabela, quando a Jambilula começou a chamar, porque naquele tempo os bichos falavam, né, língua de gente. Então ela começou a chamar. Isabelinha, Isabelinha, catibiribinha, serra matitinha, firifirifinha, vem ver o que eu achei. A Isabelinha foi se aproximando e viu ali uma pedra branca, enorme, na forma de um ovo, assim, bem oval. Ela encostou na pedra e viu que não era pedra coisa nenhuma. Aquilo era super, ultra, mega, escandaloso. Ovo gigante. Acredita? No quintal da casa dela. Gente, na hora ela pensou, vou comer esse ovo todo, é agora. Ergueu o ovo do chão, ela gostou, ela ficou encantada, ergueu aquele ovo, fez força para levantar aquele ovo, diz que soltou até pum na hora que estava levantando o ovo de tanta força que fez. E foi levando aquele ovo para casa, escondida. Chegou na cozinha, olhou para um lado, para o outro, ninguém. E colocou o ovo na maior panela da mãe dela e esperou o ovo ficar bem cozidinho, quente, queimou. Levou pro quarto, descascou e mergulhou no ovo. Ela comeu o ovo pelo nariz, pela boca, pelos olhos, pelas orelhas, olha, pelo umbigo. Eu sei que depois disso, a barriga dela ficou assim, vamos dizer, bem oval. E ela deitou para descansar, fazia a siesta. E a cachorrinha Jambilula baixou as orelhas ali no pé da cama e cochilou também. Só que, minha gente, à meia-noite, em ponto, quem apareceu? A mãe do ovo. Não. É, uma monstrenga verde, asquerosa, com um rabo quilométrico, apareceu para chocar o ovo, mas não encontrou o ovo. Então, ela bateu 3 vezes na janela do quarto da menina e disse: Zabelinha, Zabelão, cadê meu ovo? A menina acordou assustada com aquela barriga oval. E a cachorrinha foi rápida. Ela ficou em pé nas patinhas de trás e cantou olhando para a janela. Zabelinha, lava o pé, já foi dormir. Amanhã na mesma hora você pode vir. E não é que a monstrenga obedeceu? Virou as costas e foi-se embora. Mas no dia seguinte, na mesma hora, ela voltou. E se vocês quiserem saber como essa história continua, é só acessar o áudio que está na plataforma, em publicações, numa aba chamada a aba publicações do meu site. cristianevelasco.com.br Só .com, Ah, desculpa. só .com, gente, só .com. Gente, não, eu fiquei aqui na expectativa. Você não ficou, Lucélia? Fiquei. Agora a gente vai ter que acessar o site. Não, daqui a pouco. É que só Daqui a pouco. Daqi a pouco. Agora, Ai, sei. agora Ai, sei. não vai dar. Agora é só imaginar, né? Só Podem imaginar. imaginar o que aconteceu depois disso. Eu acho muito errado quando vocês fazem isso, tá? Eu já fiz isso com a Lucélia Já. também. É que essa história vai longe, não daria Vai tempo longe, de contar senão inteira. A gente, é muito assunto, gente. Não dá pra contar a história inteira. Mas aí fica
a dica para vocês conhecerem lá o site e ouvirem outras histórias, essa e outras muito bacanas, muito bem produzidas. Parabéns. Obrigada. Muito legal mesmo. E essa história chegou até você como? Então, eu ouvi essa história da boca de uma educadora e contadora de histórias chamada Karen Patrícia. E ela ouvia essa história da boca da avó dela, né? E desde que eu ouvi a história, eu me encantei pelas Abelinhas Abelão e continuei contando e aumentando alguns pontos ao conto, né? Então, essa brincadeira com as palavras, né? Uma série de detalhes que eu fui acrescentando na interação com as crianças e nessa troca que faz surgir muita coisa, né? Nossa, com certeza. A história vai se Sim. transformando, vai enriquecendo, né? Sim. Quando ela vai, assim, pro mundo, E assim né? como o Trava-Língua, né? Que eu criei a melodia e inseri para chamar essa história no projeto, é uma história de boca. Então, o Trava-Língua, ele é uma história de boca. Esse conto, ele é uma história de boca, né? Então, fala pra gente sobre essa expressão histórias de boca, Sim. que você usa bastante. Eu me apropriei dessa expressão. É uma expressão usada, né, dentro da cultura popular pelos contadores, quando eles se referem às narrativas de tradição oral, né? Essas narrativas que são transmitidas de boca em boca, de geração em geração, de coração em coração, né? E as crianças, elas também usam espontaneamente essa expressão quando elas pedem uma história de boca. Conta uma de boca. E quando elas pedem uma de boca? Quando elas não querem de livro, né? Então, hoje eu não quero de livro, hoje eu quero de boca. Já vi isso muitas e muitas vezes, né? Da boca das crianças. Ou então, elas também associam a expressão às histórias inventadas, né? Então, conta uma de boca inventada. Ou conta uma de boca da vida com você, né? Uau! Então, passa por aí, né? Mas eu costumo contar essas histórias, sejam contos da tradição oral, mitos, lendas, ou também essas brincadeiras, né? Essas brincadeiras da cultura da criança, que não deixam de ser... Uma cantiga de niná é uma história de boca, né? Tradicional. Então, é por aí que o meu trabalho caminha, né? Costurando essas histórias de boca. E você falou, né, que depois você também entrou em contato bastante com a cultura tradicional brasileira. Queria que você falasse um pouco sobre essa experiência, como que isso aconteceu, que você também tem uma pesquisa bastante aprofundada, né, nas cantigas, nas histórias também. Inicialmente através da Lídia Ortélio, né, como eu falei. Então, fiz muitas oficinas com ela de cantos tradicionais do Brasil, cantos de trabalho, né? Então, cantos que acompanham a lida de homens e mulheres da nossa cultura. E comecei a brincar com isso, né? Uma das primeiras brincadeiras foi no chuveiro mesmo, cantando no chuveiro. Então, eu comecei a experimentar como seria cantar uma cantiga dessa, um canto de trabalho que eu tinha acabado de aprender com a Lídia e que ela, por sua vez, recolheu em uma fazenda, em uma comunidade rural, no sertão da Bahia, uma comunidade rural chamada Grota Funda, em Serrinha, né? Como seria cantar essa cantiga dentro de uma rítmica flamenca, né? Então, eu comecei a experimentar esse tipo de interseção entre as tradições, né? E aí eu comecei a brincar de verdade, né? Então, cantigas de roda, por exemplo, que acabaram se transformando em mantras, né, indianos. O próprio Papagaio Real, ele tem uma cantiga introdutória que eu aprendi com as caixeiras da Festa do Divino, do Maranhão, né? E eu trouxe um tempero indiano para esse canto, né? Que abre a história do Papagaio Real, que leva a gente para dentro da barriga da vaca, né? Então, passa por aí. Passa por aí, é dessa maneira. E essas cantigas, essas brincadeiras, esses contos, né? Eles vão sendo costurados a partir de atmosferas comuns, né? Então, eu aprendi tal cantiga, essa cantiga me encantou
E essa cantiga, de alguma maneira, ela conversa com o estado de espírito daquela personagem, daquele determinado conto. Então, como é que eu vou trazer essa cantiga para dentro daquela narrativa, né? E como é que eu vou trazer um gestual ou um elemento cênico, né? Então, muito como uma extensão do meu próprio corpo, né? Então, primeiro eu vou brincar com esse elemento como uma criança brinca com um brinquedo. E quando isso se tornar parte de mim, aí eu vou levar para a história. Ou não, né? Se isso virar um elefante branco ali e eu não estiver contando a história do elefante branco, eu não vou usar. Sim, né? sim. Então, essa costura, ela traz atmosferas próximas, né? Ela cria imagens através de diferentes vias de expressão. Nossa, com certeza. Fica muito rico, né? De uma riqueza enorme. E principalmente isso faz sentido dentro da minha trajetória, né? Então, porque isso faz parte da minha história. E a maneira como cada contador vai contar as suas histórias está diretamente ligada à sua história de vida. Com né? certeza. Então, é por isso que eu acho que faz sentido. Porque faz sentido muito para mim dentro da, E aí da é minha verdadeiro, história. né? Sim, sim. Que bacana. Olha, eu, fuçando lá teu site, eu copiei essa frase aqui. A imaginação, ou, na definição de uma criança, a capacidade de assistir na tela de dentro é profundamente favorecida pela arte de contar histórias. E eu achei lindo É lindo, a né? tela de dentro, né? Sim. Onde todas as imagens se passam e a gente cria, né? Essas imagens. Achei bem simbólico, bem bonito. E você disse que foi uma criança, Sim. né, que te disse isso, assim como outras expressões que eu não falei lá no começo. Você também disse que uma criança te falou que você se recriançou. Sim. Se encantou de Manuel novo de pra Barros ser criança. puro, né? Puro. Sim. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre esse trabalho com as crianças, né, na Casa Redonda. Sim. Você ainda trabalha lá? Eu trabalho dando formações, né? Mas não mais na rotina com as crianças diária. Eu trabalhei por 12 anos como educadora na Casa Redonda todos os dias, né? Contando história. Contando histórias e acompanhando as brincadeiras, né? O faz de conta que surgia a partir da escuta dessas histórias de boca. Olha, que bacana. Então, brincando junto com as crianças mesmo, né? E lá eu me formei educadora, né? Eu tenho licenciatura em artes plásticas e tal, mas eu me formei educadora na Casa Redonda, brincando com as crianças e contando histórias por 12 anos, todos os dias, todas as Nossa, manhãs. Que experiência, né? Sim, sim. E essas histórias que você contava, você falou que as crianças às vezes pedem, né, histórias de boca. O que elas preferem, assim? Olha, isso é bem relativo, né? Tem momentos, né, da vida de determinada criança, né, em que ela pode pedir determinado tipo de história, ou pede de novo, conta de novo aquela que você contou. Então, às vezes, eu contava 1001 vezes a mesma história para determinada criança que me pedia aquele conto, porque de alguma maneira ela tinha sido fisgada e aquilo, né, fazia muito sentido no processo dela, enfim. Mas contava basicamente histórias de boca e quando as crianças me pediam e traziam um livro, eu contava histórias de livro também. Mas era mais mesmo dentro dessa literatura oral, né? E acompanhando muito as brincadeiras que se desdobravam a partir da escuta das crianças. Então, durante a história, muitos elementos na troca com as crianças já surgiam, né? E eu tenho o hábito de registrar, né, essas falas e, enfim, elementos interessantes que surgem, né, durante a experiência e a troca com as crianças. Então, eu tenho muitos registros disso. E aí, isso depois vai sendo incorporado pela história. Então, em outras vezes que eu contava a mesma história, até para públicos diferentes, eu já trazia elementos que eu tinha aprendido com aquele grupo de crianças e que tinham, né, aumentado pontos àquele conto, né? Um pouco dessa forma. É bem vivo, né? A história ela é bem viva.
E assim, as crianças, às vezes, durante a escuta, já... eu quero ser o príncipe. Eu quero ser a moça. Eu quero ser a onça. Eu quero ser a cabra. E aí, a história já começava a ser brincada, né? Então, eles têm lá elementos disponíveis, tecidos, enfim. E eles têm total autonomia para escolherem, né, o que eles quiserem para brincar. E aí, essa brincadeira, eu não gosto de chamar de teatro, né? Porque são dramatizações dessa primeira vez. Se faz de conta, né? Que não tem essa preocupação entre quem é ator, quem é auditório, né? Todo mundo está brincando junto, né? Então, é um pouco assim que acontecia. E eu entrava na brincadeira junto com eles. Então, o que eu vou ser? Aí eles diziam, você vai ser a bruxa, você vai ser... normalmente essas figuras... Aí baixava mais neném. assustadoras. Eles projetam bastante, né, essas figuras assustadoras no educador e através dessa relação com esses personagens, eles também vão elaborando muitos conteúdos, né, internos. E eu me colocava à disposição dessa história brincada. E eles iam me fantasiando e também guiando esse movimento da brincadeira e eu fazia acompanhar, né? Era um pouco assim. E, claro, muitas falas preciosas, né? Essa fala da tela de dentro, eu ouvi da boca de várias crianças. Então, eu acho que eu tenho uma tela dentro do meu cérebro, né? Não, acho que não é no meu cérebro, eu acho que é atrás do meu olho. Então, quando você conta, eu assisto tudo na minha tela. Então, essa capacidade de imaginar na tela de dentro, né? Eu acho que é a grande capacidade que o contador de histórias precisa desenvolver, e que as crianças já sabem, a criança pequena já sabe, ainda não se esqueceu, né? É a grande capacidade que a gente precisa desenvolver para estar lá, né? No espaço, tempo dessa história. E se a gente estiver enxergando a história como um cinema na tela atrás dos nossos olhos, quem estiver ouvindo também vai para lá. Assistir a sua história da história na tela dos seus próprios olhos, mas vai estar lá. Que é essa expressão, né? O eu tava lá, que eu gosto muito, que é da cultura popular brasileira. Então, quando o contador, no final da história, se coloca lá. Eu tava lá, na festa do casamento do príncipe com a princesa. Tinha até trazido um pratinho de doces para vocês, mas na ladeira do escorrega eu dei um tropeção e caiu tudo no chão. Né? Então, eles estavam lá, de fato, e as crianças estão lá, né? Sim. Quando brincam, de verdade, né? E elas sabem quando a gente está lá, de verdade, quando a gente finge que foi. Né? Com certeza, isso mesmo. Bem, vamos ouvir mais uma canção? Bora. Vamos ouvir mais uma canção que está também na plataforma, no site da Cris, da Cristiane Velasco, que faz parte, está dentro dessa história, Princesa de Bamboluá, tá bom? Vamos ouvir. Tricotando palavras. Aí eu vou falar aqui a próxima. Balança a rede pro menino não chorar. Oi, balança a redezinha. Balança a rede pro menino não chorar. Oi, balança o menino sinha. É que o menino danado, manhoso, danado, choroso, vai balançar. É que o menino danado, manhoso, danado, choroso, vai balançar. Balança assim. Quem vai desencantar a princesa de Bambuluá, Bambuluá, Bambuluá. Toda história tem coração. E o coração da história atravessa os tempos guardado na memória dos povos, reinventado pela palavra de cada contador. De boca em boca, de boca em boca.
Toda história tem coração e todos nós temos um tambor dentro do peito. Pois era uma vez, bem antes e também hoje, o coração de uma história que suspendeu o tempo. Você está ouvindo Tricotando Palavras na Rádio Conectados. Lindo, lindo demais. Gente, se vocês quiserem ouvir a história, só acessar o site da Cris, tá bom? Então, Cris, eu queria que você falasse um pouco sobre a escolha de repertório. Como você escolhe essas histórias? Tem espetáculos, você tem espetáculos também, né? Que são espetáculos teatrais? São espetáculos narrativos, né? São, se a gente compreender teatral como teatro narrativo, sim. Mas são espetáculos onde eu conto histórias e reunindo essas linguagens da minha pesquisa. E essas histórias, como você escolhe? Então, muitas vezes acho que eu sou escolhida por elas. Elas chegam, né? As histórias, elas chegam quando a gente se coloca à disposição delas. Mas eu costumo, assim, contar histórias que eu ouvi da boca de alguém e que me tocaram, né? E histórias que eu pesquiso também em livros, seja livros coletâneas de pesquisadores da tradição, né? Então, contos de tradição oral de diversos povos recolhidos, né, em determinada coletânea. Eu gosto muito de pesquisar essas coletâneas. E também livros de contadores autores, né? Então, com recontos, autores que também beberam na fonte da tradição e agora fizeram os seus registros as suas recriações daquelas histórias, né? E agora, esse repertório, ele vai sendo construído também a partir da troca com as crianças. Ele não vem pronto, ele está sempre em movimento, ele é um organismo vivo. Então, na troca com as crianças e com os adultos, né? Eu digo criança, mas criança de 0 a 100 anos. Sim. Nessa troca, elementos novos vão surgindo e a história ela vai se reorganizando e ela vai ganhando novos detalhes, enfim. Isso vai sendo criado assim e recriado, né, num movimento contínuo. Então, e tem alguns contos autorais. O Avô, Eu Tava Lá é um deles, né, que é a história de como eu me tornei contadora de histórias através dessa personagem, da Clara. Então, agora, eu só conto história que me dá calafrio quentinho. Senão eu não conto, não. Ah, com certeza. Tem que ser assim, né? Então... Senão fica muito Sim. falso, né? Aí a gente não tá lá de verdade. Não tá lá. Né? É verdade. E a Cris, escritora? Sim. Como foi essa passagem também, né? Falei que é muita coisa, né? Não falei? Olha, eu sempre... escrever talvez tenha sido também, desde que eu aprendi a escrever, né, uma das primeiras artes que me fisgou, né? Então, eu tenho caderninhos desde 11, 12 anos de idade com coisas que eu escrevia, né? E como uma maneira de me organizar por dentro, né? De já arrendar esses muitos retalhos que eu carrego comigo. E na experiência com as crianças, eu, como disse, sempre registrei falas de crianças, processos significativos, né? E a partir desses relatos, eu escrevi um livro justamente de relatos e reflexões e apresentei para a Panda Books, né? A editora Panda Books. E eles se interessaram, então, em publicar esse livro, ampliando, né, as reflexões, não apenas a partir da experiência da Casa Redonda, mas, enfim, trazendo isso, levando isso para outras situações, enfim, da minha experiência também. E aí eu fui trabalhando esse texto,
que a Panda Books publicou há pouco tempo, mas que ficou bastante, bastante tempo em processo, né? E no meio do processo, eles me perguntaram se eu tinha algum reconto, que eles estavam interessados também em algum reconto para publicação. E aí eu apresentei vários, mas eles se encantaram pela Maria Sabida, né? Que é essa aqui, Maria Sabida e João do Uia. Vou mostrar aqui pro pessoal na live. Tá aparecendo? Legal. Tá sim. Ai, que bom. Maria Sabida e João do Uia acabou nascendo no mundo antes até desse livro didático, né? Classificado como didático, de relatos e reflexões, que é o Histórias de Boca. Que saiu assim como parte de uma coleção, um selo novo da Panda Books, que é o selo Panda Educação. Mas a Maria Sabida acabou nascendo antes, que enfim, é um reconto que eu escrevi a partir de um conto tradicional da Noruega, chamado A Princesa que Sempre Queria Ter a Última Palavra. E eu contei essa história de boca para as crianças na Casa Redonda, e eles partiram para a brincadeira, né? E nessa brincadeira foi nascendo um novo texto, uma versão brasileira da história, né? Que é a Maria Sabida e o João do Uia. E que foi brincada muitas e muitas vezes antes de virar livro, né? Ela escorregou da boca para o livro depois de muita brincadeira. E, enfim, a ilustradora, a Panda, que escolheu, e foi uma sorte, né, e uma sincronicidade imensa, porque eles escolheram uma ilustradora espanhola, sem saber nada sobre a minha relação com o flamenco, né? Eu, quando conto essa história, eu uso uma saia bem grande, assim, e a ilustradora Silvia Vivanco ilustrou a Maria Sabida com uma saia, uma bata de cola, né? Uma saia enorme, espanhola. Enfim, então para mim foi realmente um primeiro reconto bem feliz, né? Nossa, e eu conheci o seu livro, né? Eu comentei com você através da minha aluna, Eloá, de 9 anos, em Diadema, que trouxe o livro e fez a leitura para todas as crianças. E eles me perguntavam muito, eles comentavam entre eles, na verdade, sobre o vestido dela. Olha que legal. Comentavam muito, porque nossa, o vestido dela é enorme, é gigante. E eles comentavam isso. Sim. Que interessante. Isso nasceu, assim, cenicamente, né? A partir de uma brincadeira com um elemento que é o balão paraquedas, o balão cooperativo, desculpa. Que é um balão, um tecido usado nos jogos cooperativos. E há muitos anos atrás, na Casa Redonda, a gente recebeu uma doação de um balão desses. E ninguém ali, nenhum dos educadores, conhecia os tais jogos cooperativos e o uso que se fazia como técnica, né, daquele balão. Então, o que a gente fez? A gente achou o elemento super interessante, né, e a gente deixou aquilo disponível para as crianças. E, claro, as crianças começaram a brincar e explorar aquele elemento espontaneamente, e foi nascendo uma série de brincadeiras a partir do balão, né? Uma delas era a brincadeira da Margarida, que é uma história brincada. Apareceu a Margarida, olê, olê, olá, né? Tradicional. E essa brincadeira, ela costuma ser brincada com a própria saia da menina, que fica ao centro, a sainha rodada da menina, né? E os amigos seguram a sainha como se fossem as pedras do muro, né? Onde a Margarida mora, presa na torre do castelo. E vem um cavaleiro para libertar aquela Margarida, né? E nessa brincadeira com as crianças, uma criança reconheceu naquele balão, né, a saia gigante da Margarida. E tentou vestir, só que o balão cooperativo ele tem uma abertura pequenininha, que passa só uma bolinha de tênis, né, que também é usada nessas dinâmicas dessa técnica. E aí a gente pediu, então, a uma costureira que ela abrisse o balão e transformasse numa saia paraquedas gigante, né, que virou a saia da Margarida. E essa saia, a Margarida brincou muito nessa saia, depois isso virou saia da mãe, quando o seu lobo a mãe das crianças que vão brincar na floresta enquanto o seu lobo não vem, né? E o piques era debaixo da saia da mãe. Então, muitos desdobramentos, né? A partir de um elemento, né? De um elemento que abre para a imaginação das crianças.
E aí, também crianças brincando de entrar e sair de dentro desse piques, né, dessa saia da mãe, e aí brincando de nascer e se esconder. Processos riquíssimos que surgiram, né, daí. E foi por conta disso que a Maria Sabida, quando eu conto de boca, faço a contação da Maria Sabida, eu uso uma saia, como se fosse essa saia paraquedas grandona, e que depois vira o saco onde o João do Uia vai colocando todas as coisas malucas que ele encontra no meio do caminho, né? Então, ele... E aí ele acha coisas muito estranhas e coloca ali no saco, e, enfim. E aí, para saber mais... Compre o livro, né, gente? E tem o áudio também para ouvir. Tem o áudio. É verdade, ela comentou. Ela, vem com CD, professora. Ela comentou. A primeira impressão veio com CD, a segunda já é no mesmo esquema do Avô Eu Tava Lá. Tem o QR Code que você acessa e o áudio, né? Você consegue ouvir, mas não vem o CD físico, né? Vem só o acesso. Ai, que bacana. Um beijo pra Eloá. Vamos mandar um beijo pra Eloá. Depois eu vou mostrar pra ela a nossa live aqui, o vídeo. Ela vai ficar bem feliz. Falei que te conhecia, ela ficou que assim... legal. Enlouquecida. E aí, assim, sua trajetória é imensa, né? Gigantesca. Queria que você falasse um pouquinho, né? Você participou também do CD Cantos de Trabalho 2, né? Com a Renata Matar. Dessa experiência que eu adoro, a Renata. Eu fiz um curso com ela também de cantos de trabalho. Sempre toco as músicas dela aqui. Acho o trabalho dela incrível também, incrível, né? Então... Bom, eu sou fã desse trabalho dela há muitos anos. O primeiro Cantos de Trabalho, acho que vai completar 11 anos de vida, né? Pelo selo Sesc, e eu adoro esse trabalho. E o ano passado, uma já tinha ouvido falar da outra bastante, mas a gente finalmente se encontrou, né? E começamos uma parceria, ela que me acompanha para contar a história do Avô Eu Tava Lá, né? Então, a gente começou a desenvolver essa parceria, e aí ela me convidou para participar do Cantos de Trabalho 2, que vai ser lançado agora dia 16 de agosto, no Sesc Santo Amaro. Sim. Então, nossa, para mim foi uma honra, né? E, enfim, sou muito fã do trabalho dela e da companhia Cabelo de Maria. Então, um prazer mesmo fazer parte desse projeto tão lindo. Nossa, com certeza. Gente, tá acabando. Eu nem sei quanto tempo tem. 2 minutos? 2 minutos. 2 minutos. Antes de mais nada. 2 minutos e meio. Um beijo para todo mundo que está participando na live. Depois vocês sabem que eu respondo. Agora, no fluxo do nosso bate-papo, eu não consigo ficar olhando e respondendo. Mas depois a Cris também vai dar uma olhadinha lá. Ver todo mundo que, né, perguntou, que fez algum comentário. Tem beijo para todo mundo. Tem os cursos também, né? Isso, os cursos. Pra gente finalizar, queria que você falasse um pouquinho sobre os cursos. Você dá aula no Brincante também, no Instituto, né? Brincante, sim. Desde 2003, né? Eu dou um módulo dentro da formação A Arte do Brincante para educadores, que aí é um módulo pontual, que acontece durante um mês, né, no ano, junto com mais outros. São 8 módulos que compõem esse curso de educadores diversos, né? E tem também a minha formação, a formação que eu dou sobre a arte de contar histórias, que aí é uma formação continuada. Nós encerramos a primeira turma agora, em junho, e vamos abrir uma turma nova em agosto. Então, são 4 meses de curso, toda quinta-feira, das 19 às 20h30, no Instituto Brincante. Então tá abertas as inscrições, né? Sim, e a gente vai ter uma oficina de férias também agora, dia 21, em julho. Que é um sábado, dia inteiro, uma imersão. Sem ser esse sábado próximo, né? Isso. Então, pessoal, fiquem ligados. Quanto tempo, Lucélia? 1 minuto. 1 minuto. Então, agradecimentos. Você viu? A gente passou. Avoou completamente. Eu tava Com lá. certeza, eu também. Cris, muito obrigada. Eu que agradeço, Obrigada pela tua generosidade, imagina, né? De compartilhar com a gente a tua experiência, a tua história. E venha quantas vezes quiser contar histórias, falar de lançamento. Pra gente tricotar um pouquinho mais. Aumentar os nossos retalhos, as nossas coxas. Os crochê da avó. Os crochê, essa avó tem história. Acessem também a página da avó. Sim, o canal da avó no YouTube. Vó Nenê, é uma parceria com a Cecília Schiavo, produção da Nara Nunes.
muito bacana. Gente, então, obrigada, Lucélia, companheira. Obrigada, gente. Ó, semana que vem, na próxima, não teremos programa ao vivo, mas teremos programação aqui. Acessem o site da Rádio Conectados. E em agosto eu tô de volta, cheia de novidades para vocês, tá bom? Um beijo, boa semana para vocês. Até já. Até. Quem não adora ouvir e contar histórias? Você ouviu o programa Tricotando Palavras. Porque história boa é no Tricotando Palavras. Histórias daqui, histórias de lá, músicas para alegrar e muita poesia para encantar. Você ouviu Tricotando Palavras. WhatsApp. Adicione